Então, olá, graça e paz. Eu sou a pastora Isa e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quero liberar uma palavra para o seu coração. Seja livre da armadilha da ofensa. Amém? E eu quero iniciar essa live te fazendo uma pergunta. O que você faz quando você se sente ofendido? O que você faz quando a ofensa chega na sua porta? O que você faz quando você se sente ofendido, magoado? Quando alguém te ofende, quando alguém magoa você? Porque nós não podemos evitar que as ofensas cheguem na nossa vida, mas nós podemos evitar ficarmos presos a essas ofensas. Então eu quero, nesse momento, liberar essa palavra para o seu coração. Seja livre da armadilha da ofensa. E nós vamos ver na palavra de Deus o que é a ofensa e como ela vem, como a ofensa se transforma em um cativeiro, e em terceiro lugar, como lidar com a ofensa e como avançar para o alvo. Amém? Então, se você está aí com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus e vamos entender pelas Escrituras como lidar com a ofensa. Amém? Então, o que é a ofensa, em primeiro lugar, e como a ofensa vem, como ela chega na nossa vida? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, a ofensa nada mais é do que uma tentação. A ofensa é uma tentação. E se você cair nessa tentação, você cai em um cativeiro, você peca. Amém? Então, a ofensa ela chega na nossa vida como algo simples. Pode ser algo que alguém fez para você, algo que você falou, que alguém falou para você e você não gostou, algo que até mesmo alguém não fez para você e você esperava que essa pessoa fizesse. Então, são muitas situações que podem fazer uma pessoa se sentir ofendida. Só que você não precisa ceder à tentação de ficar ofendido. Amém? Então, Deus ele vai trazer um livramento para você. Então, não importa aquilo que te aconteceu. Eu não sei qual foi o tipo de ofensa que você recebeu. Eu não sei aquilo que fizeram para você. Mas Deus ele tem todo o poder para ajudar você a superar, para ajudar você a perdoar, para ajudar você a seguir em frente e não ficar preso nessa situação, porque essa ofensa, aquilo que te fizeram, não pode definir o seu futuro, não pode ter o poder de definir o seu futuro, amém? Então, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que a ofensa, ela vem como uma tentação. Você não pode impedir ela de chegar na sua vida, mas você pode evitar cair nessa armadilha, você pode evitar ficar preso a essa ofensa, amém? E em segundo lugar, como que a ofensa se transforma num cativeiro? A importância que você vai dar para essa ofensa recebida, quando você recebe uma ofensa, quando você é ofendido, a importância que você dá para essa ofensa que foi recebida vai revelar o nível de abertura que Satanás, que o inimigo terá na sua vida para ter acesso à sua vida e afetar o seu futuro. Então, o inimigo ele não tem o direito legal de
entrar na sua vida, de agir na sua vida. Apenas se você der espaço para ele, apenas se você abrir essa porta para que ele entre. Então, um coração que foi ofendido, um coração que foi magoado, um coração que foi amargurado, com certeza é uma porta aonde o inimigo consegue acessar. É uma porta pelo qual ele pode entrar. Então, quando a ofensa chega na sua vida e você recebe essa ofensa, você acata essa ofensa no seu coração, Satanás encontra um espaço para acessar a sua mente, para acessar as suas emoções. Então fica muito mais fácil quando ele tem acesso à sua mente, às suas emoções, colocar você em um cativeiro. Amém? Então, ainda com a sua Bíblia aberta, vá lá para 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5. A Bíblia diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o processo de uma ofensa se transformar em um cativeiro, em primeiro lugar, a ofensa ela vem como uma tentação. Então, Satanás ele vai tentar você na sua mente, vai dizer para você: mas você já fez tanto por essa pessoa, olha só o que essa pessoa te fez, olha só o que aquela pessoa te fez, ela não gosta de você. E Satanás começa a colocar muitos pensamentos, muitas sugestões na sua mente para fazer com que você receba essa tentação e acate essa tentação no seu coração. Amém? Então, se você consegue submeter aí os seus pensamentos a Cristo, quando você recebe uma ofensa, se você consegue submeter os seus pensamentos à obediência de Cristo, você vence essa tentação. Agora, se você recebe a ofensa e você não consegue levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, quando você não submete seus pensamentos, não submete a sua alma, amém, ao Senhor, então você avança para a etapa seguinte. E você dá abertura para Satanás agir na sua vida. Então, você começa a ter sentimentos como amargura, ressentimento, falta de perdão, ódio, revolta. Todo tipo de sentimentos similares começam a tomar conta do seu coração. Então, quando você se sente ofendido, quando você se sente magoado, o que você faz? Será que você sai contando para todo mundo? Você sai abrindo aí o seu coração com qualquer tipo de pessoa? A Bíblia fala em Marcos, no capítulo 12, no versículo 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, enquanto você for imaturo e começar a repartir tudo aquilo que te acontece de ofensa, tudo aquilo que te acontece de ruim com qualquer pessoa, você nunca vai crescer, você nunca vai chegar onde Deus tem para você, porque quando você fica remoendo coisas que já passaram, remoendo coisas que falaram para você, coisas que fizeram para você, você dá espaço para que esses sentimentos de amargura, para que esses sentimentos deem abertura, amém, para Satanás agir na sua vida. E a amargura é um problema sério, porque a amargura ela atrofia uma pessoa, porque a presença de Deus, o poder de Deus, não pode se mover num lugar que está cheio de rancor, num lugar que está cheio de amargura, num lugar e numa pessoa que está amargurada, numa pessoa que não libera perdão, numa pessoa que fica irada com as outras e que não libera perdão, né? Então a amargura ela toma conta do coração da pessoa e ela atrofia
o crescimento espiritual dessa pessoa. Amém? E dessa maneira, quando vem a ofensa, quando você recebe a ofensa no seu coração, você dá abertura para o inimigo agir na sua mente, agir nas suas emoções, agir nos seus pensamentos, e assim fica muito mais fácil o inimigo te colocar agora num cativeiro. Então, de uma ofensa, né, que veio numa forma de uma tentação, você começou a pensar e a remoer aquilo ali, aquilo te gerou pensamentos, te gerou sentimentos, e quando você percebe, você é colocado em um cativeiro espiritual. E nesse cativeiro você vai experimentar de sentimentos como tristeza, angústia, muitas vezes ansiedade, depressão, ira, autopiedade, né? Você acha que você não merece, que você não vai conseguir, e você começa a atrofiar, a paralisar em todas as áreas da sua vida. Você começa a abrir espaço para que o inimigo coloque doenças em sua vida, doenças no seu corpo, doenças na sua alma, e você não cresce. Você não cresce espiritualmente e você começa a paralisar em todas as outras áreas da sua vida. De maneira que você, inclusive, passa a não conseguir mais ter um relacionamento com Deus. Não conseguir mais experimentar o poder de Deus. Então, a falta de perdão, a falta de ter um coração bem resolvido, faz você perder o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia! E eu quero te dar um exemplo de alguém que foi muito ofendido na palavra de Deus e que não recebeu essa ofensa, não permitiu com que essa ofensa se transformasse em um cativeiro na sua vida. José. Você conhece a história de José em Gênesis capítulo 37. Não vou ler aqui, mas você sabe da história de José, que ele era o filho preferido, que ele despertou a inveja dos irmãos. Então, os sonhos que José tinha despertaram ciúmes nos irmãos, despertaram inveja. E a primeira ofensa que José recebeu foi ser jogado no poço e foi ser vendido pelos próprios irmãos. Aqueles em quem ele tinha muita proximidade, em que ele confiava, jogaram ele no poço e o venderam como escravo. E aí a gente conhece ali o decorrer da história, que José vai para casa de um oficial de Faraó e que Deus começa a prosperar ele ali. Só que ali acontece mais uma situação em que a esposa deste oficial quis ter um relacionamento mais próximo com José, e José se recusou a isso, e o manto, a Bíblia diz que o manto de José ficou nas mãos desta mulher, e essa mulher inventou uma situação contra José, e ele foi acusado por aquilo que ele não fez. E aí ele passa para a segunda ofensa que é recebida em sua vida. A primeira ofensa foi ser jogado no poço e ser vendido pelos irmãos. E a segunda ofensa foi ser lançado na prisão injustamente por algo que ele não havia feito. E na prisão, novamente, José prosperou. José teve sucesso em tudo que ele fazia. Ele interpretou o sonho de duas pessoas. Pediu para que uma dessas pessoas se lembrasse dele quando estivesse diante do faraó, para livrar ele da prisão. E o que aconteceu? Mais uma vez a ofensa chegou na vida de José. Pela terceira vez, a terceira ofensa, ser esquecido. José foi esquecido por aquele que ele ajudou. Quantas vezes você já ajudou pessoas e você esperou que essas pessoas, fizessem algo por você? Você ficou esperando com que essas pessoas te dessem um retorno e você não teve o retorno que você esperava. Você não foi tratado da maneira como você achava que deveria ser tratado, e isso ofendeu o seu coração. Não caia na tentação de se sentir ofendido
quando você ajuda alguém e não tem o retorno da forma como você esperava. Se você desejar ajudar alguém, não espere nada em troca. E José foi esquecido. Por 2 anos ele foi esquecido. Apenas depois de 2 anos é que esta pessoa, o copeiro, se lembrou de José e falou de José para Faraó. Então, a partir desse momento, aí sim, José é colocado por Faraó como governador de todo o Egito. Então, a gente pode aprender com José que José não se ofendeu com aquilo que aconteceu com ele. José não se defendeu. E José, quando teve a oportunidade, ele não pagou na mesma moeda. Ele não revidou. Mas ele perdoou. Então, eu quero dizer para você, perdoe e esqueça. Quando a ofensa chegar na sua vida, não caia na tentação de abraçar esses pensamentos que vêm à sua mente, essa tentação que vem na sua mente para fazer você ficar ofendido, para fazer você remoer sentimentos e pensamentos que vão te levar a uma prisão espiritual, a um cativeiro espiritual, que vão te gerar uma série de problemas. Então, a melhor escolha que você pode fazer é perdoar e esquecer. Não fique remoendo aquilo que já passou, porque quando Deus nos perdoa, Deus esquece. Então, por que muitas vezes nós ficamos nos lembrando do que os outros nos fizeram? Sabe, escolha fazer aquilo que Jesus ensinou para você. Perdoe, para que você esteja com seus pés livres para correr a carreira e o propósito de Deus para a sua vida. Com a sua Bíblia aberta aí, vá para o livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Então a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todas as pessoas, para que nós estejamos vigiando para que nenhuma raiz de mágoa venenosa, a palavra ainda fala dessa forma, mágoa venenosa, brote no seu coração e cause confusão, porque a mágoa causa confusão e contamine a muitos, porque aquele que é amargurado, além de trazer confusão para a sua vida, contamina outras pessoas, contamina todo mundo que está à sua volta. Então eu te pergunto, quanto você está disposto a se esforçar, como a palavra de Deus está dizendo, para perseguir, para caçar a paz e evitar que a ofensa e evitar que a amargura se instale no seu coração? Aleluia! Então, como que você pode lidar com a ofensa? Como que você trata com a ofensa? Para que você não caia em um cativeiro, para que você seja livre desta armadilha e consiga avançar para o alvo. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 17, versículo 3. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Acautelai-vos, essa palavra ela tem o sentido, o significado de controlar a si mesmo. Então você precisa controlar a sua língua, as suas emoções, os seus pensamentos. E a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então quando você consegue controlar suas palavras, quando você consegue controlar suas emoções, seus pensamentos, você para de olhar para a ofensa, você para de dar para essa ofensa uma proporção muito maior do que ela realmente é.
E o texto bíblico ali fala: acautelai-vos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então a palavra pecar é cometer um delito, é ultrapassar uma linha, é cruzar uma linha. A Bíblia fala: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A palavra repreender aqui no texto bíblico significa admoestar de forma direta. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. A palavra perdoar significa que libertar completamente, deixar passar. Então, o que o texto bíblico aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 3, está nos dizendo? Que se alguém ultrapassar o limite com você, se alguém ultrapassar a linha com você, trate direto com essa pessoa. Se essa pessoa se arrepender, deixa passar. Mas se essa pessoa não se arrepender, perdoe ela da mesma forma e siga você o seu caminho. Amém? Então, se você deseja avançar na sua vida, se você deseja viver o sobrenatural de Deus, você precisa liberar as ofensas. Marcos capítulo 11, no versículo 25 diz assim: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, Jesus ordena que você perdoe o ofensor. E perdoar não significa que você vai trazer essa pessoa de volta para o seu convívio, de volta para a sua intimidade, mas você tem uma escolha para fazer. Você tem o poder de escolher perdoar, de ser livre, e você não precisa sentir primeiro para perdoar, porque perdoar é um ato, é uma decisão, é uma atitude. Então você pode escolher perdoar, sabe? Blinde o seu coração contra a ofensa. E eu quero dizer para você que caminhar em amor, andar em amor, é a melhor forma de você blindar o seu coração. E como que eu faço isso? Como que eu blindo o meu coração? Como que eu ando em amor? Você vai fazer isso obedecendo aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então Jesus aqui está falando 4 coisas muito importantes que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, amar. Em segundo lugar, bendizer, falar bem. Em terceiro lugar, fazer o bem. E em quarto lugar, orar. Então são 4 coisas que você pode fazer para você caminhar em amor. E eu tenho certeza que se você fizer aquilo que Jesus está falando aqui, você vai andar em amor, você vai blindar o seu coração contra a ofensa, e Satanás não terá espaço para acessar a sua vida, para acessar o seu coração, os seus pensamentos, e muito menos para colocar você em um cativeiro espiritual. Então não guarde mágoas, perdoe, libere perdão, ore por esta pessoa, abençoe esta pessoa, fale bem desta pessoa. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Amém? Nós vamos orar agora e que você possa abrir o seu coração e liberar perdão agora. Se você precisa liberar perdão para alguém, aonde você está nesse momento, feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor e comece a liberar perdão para aquela pessoa que te ofendeu. Comece a liberar essa ofensa, amém? E você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós
Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, a maneira certa de vivermos, Pai. E nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Queremos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, que é perdoar. Por isso, agora, em nome de Jesus, nós liberamos perdão sobre aqueles que nos ofenderam. E em nome de Jesus, nós queremos caminhar em amor, Senhor. Queremos praticar a Tua palavra, Pai. Queremos, Pai, ser o reflexo do Senhor aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, que você receba agora, em nome de Jesus, libertação na sua vida. Em nome de Jesus, que toda cadeia, que todo cativeiro espiritual onde você estava, em nome de Jesus, que você seja liberto agora, que você seja livre agora, em nome de Jesus, de toda cadeia espiritual, de todo cativeiro, que você entrou por causa da falta de perdão, que você entrou por causa da amargura, por causa da ofensa. Em nome de Jesus, que liberdade chegue na sua vida agora. Cristo te chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida e seja livre, livre da armadilha da ofensa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.